Salve galerinha, sejam bem-vindos à aula sobre avaliação de empresas, né? Ou seja, valuation. E hoje a gente vai falar um pouco sobre aquele tipo de avaliação que acaba complicando as nossas vidas, né? Que é aquela avaliação feita entre aspas às cegas, né? Onde você não tem o controle exato das informações. Então você tem informações parciais, você entende um pouco do negócio, você conseguiu analisar as empresas a partir de uma determinada estrutura do balanço patrimonial, mas infelizmente você não sabe o preço de mercado dessas empresas, porque elas ainda não foram negociadas. A gente está falando de empresas ainda de capital fechado. Como que a gente consegue fazer essa avaliação? Preste atenção na aula de hoje, porque hoje a gente vai chegar antes do mercado nesse tipo de atuação. Então fica comigo aí que a gente vai aprender tudo isso ao longo de mais ou menos 15 minutinhos. Então, sem muita ansiedade, mas fiquem atentos aí ao conteúdo. Do ponto de vista de uma avaliação de empresas, a gente tem que entender o seguinte, que todo valuation pressupõe reconhecer um valor, você olhar para algo e reconhecer esse valor. Esse reconhecimento se dá a partir de características que sejam minimamente observáveis, seja através do faturamento, seja através de uma receita corrente ligadas a clientes, seja através de uma receita corrente ligados a clientes que utilizam um determinado serviço. E o que acontece? Esse reconhecimento ele é baseado em algumas premissas. E, portanto, não existe uma ciência exata a partir desse reconhecimento, como a gente vai ver agora no caso da Anthropic e da SpaceX. Olha que exemplos aqui bem interessantes sobre situações bem diferentes ligadas a esse mesmo reconhecimento. Empresas de capital fechado, elas fazem um processo que a gente conhece como IPO, Initial Public Offer. Nessa oferta inicial de ações, a Anthropic e a SpaceX foram avaliadas de maneira muito diferentes a partir de premissas também distintas. Para ter uma ideia, o tamanho do PIB brasileiro é de 2 trilhões de dólares. E a SpaceX ficou quase que 85% em termos de valor do mercado do PIB brasileiro. Ou seja, se a gente vendesse a SpaceX, a gente conseguia comprar quase 85% do valor de mercado que o Brasil agrega ao longo de um ano fiscal. Claro, isso aqui é um estoque, né? E o PIB é uma unidade de fluxo. Mas isso mostra o tamanho que o mercado deu à SpaceX a partir de determinadas premissas. Podem ser certas ou não. O que a gente sabe é que, olhando aqui, o que a gente tem? Que o funding na Anthropic foi de 125 bi, enquanto na SpaceX foi um pouco menos, né, de 75 bilhões. Além disso, quando a gente avalia em termos de valorização, por que o funding da SpaceX, mesmo menor, foi o maior IPO da história? Porque ele colocou quase um valuation de 1,77 trilhões de dólares. Isso significa que a SpaceX ela ofertou para o público em geral menos de 7% de suas ações, enquanto a Anthropic ela ofertou quase 15% de suas ações. Então, existem questões bem relevantes, né, sobre o quanto que a gente vai ofertar. E quando a gente oferta ações, o que a gente está fazendo? A gente está buscando acionistas para a estrutura do balanço patrimonial de uma empresa, que é dividido entre investimento, capital de terceiros e capital próprio. Então, a gente está criando um fundo aqui, criando reservas para que a gente possa majorar esse investimento, ou quem sabe fazer o que algumas empresas fazem, que é o tal do crowding out, ou seja, fazer uma saída silenciosa do acionista que gerou a empresa, que ele agora quer fazer o chamado cash out. Quando a gente faz essa análise, o que a gente observa? Que empresas geralmente que ainda não estão no capital, elas começam com valores até, vamos pegar no caso da Anthropic aqui, valores nada módicos, né? Mas se comparado em 2021 com o que vai acontecer agora em 2026, a gente vai ver que existe uma diferença brutal, né? Ou seja, ela começou valendo 21 bilhão com uma primeira semente ali, com uma primeira avaliação. Depois ela começou a fazer uma série de valuations, uma série de emissões,
Tudo isso aqui dentro do mercado de Private Equity, que é onde grande parte do dinheiro financeiro está alocado. Porque no Private Equity você vai fazer esse processo de valuation, né, de empresas que ainda não foram listadas. Então ela já multiplicou por 7 em menos de um ano, depois multiplicou por quase 7 também, ou quase 8, ou quase 9, né? 7 vezes 8, para quem não lembra, é 56. Então ela chegou ali, multiplicou por 7, depois multiplicou por 8, 8,5, depois ela multiplica por 3 o valor de mercado, ou seja, a gente está aqui vendo multiplicações sucessivas em termos de valor de mercado dessa empresa. Multiplicação por 3, e agora ela dobra o seu valor de mercado praticamente, multiplica por quase 2, e agora ela multiplica por quase 4, né, ou 3, esse valor de mercado. Está 2,8 ou 3. Então, assim, é um processo que quando a gente vai analisar esse crescimento ao longo de 2021, a gente chega a um crescimento acumulado de quase 900 vezes em termos de valor de mercado. É um crescimento que a gente chama na fase, né, aqui é a linha do tempo, a gente está falando de um crescimento exponencial. A gente vai aprender como fazer esse processo de avaliação aqui na nossa conversa de hoje. Então, a gente percebe que houve aí processo e a gente vai entender um pouco do método do fluxo de caixa descontado a partir, né, da observação de premissas e parâmetros de mercado. Para que a gente consiga, né, fazer esse tipo de comparação, a gente precisa entender as diferenças e as nuances, né, de empresas que são observáveis ou não. A primeira, que são negociadas ou não. A primeira coisa é que a gente tem um preço não observável. Segundo, uma menor transparência. A gente não sabe até que ponto aquele dado que está lá é confiável. A gente conhece ainda um processo ainda ilíquido, ou seja, se o acionista majoritário quiser sair, ele está preso. E a gente tem, obviamente, ele está preso, mas ele tem um controle. E geralmente ele tem ali decisões. É o que a gente está falando muito no caso, por exemplo, da SpaceX. A gente pode fazer a partir de abordagens diferentes. A gente vai aprender uma ao longo dessa nossa pequena conversa. Formas de fazer essa avaliação. A primeira delas, que é o que a gente vai ver aqui, é o fluxo de caixa descontado. A gente vai fazer uma análise que a gente chama de fundamentalista, né, a partir de valores intrínsecos de mercado, mas a gente vai ter que fazer algumas projeções. A gente poderia fazer a partir de múltiplos comparáveis, né, tentar pegar empresas parecidas, mas tem casos que o mercado é tão disruptivo que a gente não conhece. Né? O caso dessas novas empresas de IA, a gente poderia comparar com a Microsoft, de repente, mas não faz muito sentido porque são tecnologias diferentes. Ou também a partir de valor patrimonial, que a gente vai chamar isso aqui de uma análise do tipo bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Quando a gente parte para a primeira opção, que a gente vai fazer o fluxo de caixa descontado, a gente precisa primeiro saber o que é o beta, qual é o beta dessa empresa. E por que o beta é importante? Porque ele dá uma medida de risco dessa empresa. Quanto maior o beta, maior o risco. E pasmem, esse beta pode ser inclusive negativo. Apesar da gente não ter volatilidade negativa, isso é uma impossibilidade matemática, a gente pode ter riscos negativos numa medida de risco negativa, que é qual? O beta ser menor que zero. Isso diz que a covariância, e aí sim essa covariância pode ser negativa, ela é menor do que zero, porque é um ativo que reage negativamente à carteira de mercado. Então, o beta, geralmente, ele dá o cálculo do que a gente chama de custo de capital próprio. A gente viu nas aulas do custo médio ponderado de capital, ou chamado WACC. E esse beta, se a gente não consegue observar no mercado, a gente não consegue calcular sua fórmula, que é a covariância do ativo que você está analisando com o ativo de mercado sobre a variância do ativo de mercado, a gente vai precisar fazer algumas aproximações. Uma das soluções é você olhar para o beta alavancado das empresas de mercado, desalavancar pela sua estrutura patrimonial, calcular uma média e realavancar a partir da premissa da nova empresa, a estrutura patrimonial dessa nova empresa que de repente tem uma estrutura de alavancagem diferente. Às vezes tem uma alavancagem menor ou uma alavancagem maior, dependendo do seu nível de capital próprio versus dívida. O beta, como a gente já conversou, isso aqui é uma medida do beta, ele pode ser
igual a 1, maior ou menor do que 1, mas isso diz pouco, né? Porque, na verdade, a gente precisa saber se o beta se movimenta junto ou não com o mercado, se ele é um ativo de risco, ou seja, um beta maior do que 1, geralmente ele é um ativo mais arriscado, um beta menor do que 1 é um ativo ponderado, né? E temos um beta negativo, que é um ativo que a gente vai convencionar como ativo de hedge. A desalavancagem, obviamente, vai utilizar a estrutura patrimonial e a estrutura tributária para fazer essa desalavancagem, e a gente vai olhar no mercado, por exemplo, como é que estão empresas parecidas, né? Então a gente vai utilizar peers, ou seja, empresas parecidas, que estejam listadas na mesma estrutura NAIC ou na estrutura KENAI. A gente vai desalavancar esses betas a partir de um processo de observação. Essa desalavancagem, a gente vai calcular uma média e vai realavancar para fazer o cálculo do que a gente chama de custo do capital próprio e calcular finalmente a nossa taxa de desconto para fazer o nosso fluxo de caixa descontado. A gente tem algumas fontes aí relevantes para fazer esse processo. A gente vai, ao longo das aulas, mostrar cada uma delas. E o que a gente precisa entender é que o WOC ele funciona como uma taxa de desconto da empresa. Então, quanto menor o WOC, mais valiosa essa empresa para uma mesma premissa de fluxo de caixa. E, portanto, se a gente está falando que a gente quer um menor WOC, a gente quer calcular esse CAE com o máximo de precisão possível para a gente não gerar uma sobreavaliação dessa empresa e determinar erroneamente, né, o valor de mercado. Essa seria a fórmula do valor presente dela, que a gente teria aqui um valor do ponto de vista estrutural, né, que se sobressaria o valor da empresa. A gente pode recalcular esse WOC a partir de determinadas premissas, né, em termos de valores aqui, que a gente está fazendo esse cálculo. E vamos fazer um exemplo prático aqui, porque a gente já tem o beta alavancado dessas empresas, a gente tem a estrutura patrimonial delas, a gente tem a alíquota do imposto de renda, está falando de Brasil, e a gente desalavanca esse WOC e calcula por essa fórmula aqui o WOC médio. O que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar realavancar esse beta dessa empresa de serviços por assinatura, vinculados, por exemplo, a algum determinado software contábil, a gente está realavancando. A partir da própria estrutura dela, a gente vai recalcular o custo de capital próprio dela. Ou seja, vai ser 6,5, mais o beta que a gente já recalculou, né? O beta de 1, qual foi o beta que a gente calculou? 1,4, né? Vezes o prêmio de mercado, ou seja, o excesso de retorno da carteira de mercado. E a gente vai chegar a um resultado, né? Custo de capital próprio de 14,2%. Que vai representar, então, um resultado em termos de WOC de 11,7%, porque a gente já sabe qual é o custo da dívida, né, que é mais ou menos 10% vezes a estrutura patrimonial dela. Né? E aí a gente tem o equity versus o capital próprio, o custo da dívida está errado aqui, né? Se eu estou olhando aqui 0,667 vezes 0,33, não, está certo, certinho. O KD está dando 10% vezes 0,66 por conta da dívida do custo tributário. E aí a gente calcula então o fluxo de caixa descontado pelo processo de perpetuidade simples através do fluxo anual recorrente, né, ou seja, 1,5, dividido por esse WOC, que vai dar um valuation de 12,8 milhões. A gente poderia utilizar outras características para fazer esse processo. A gente poderia, inclusive, pegar uma taxa de crescimento analisada para fazer uma análise um pouco mais aprofundada, né? Porque o fluxo de caixa pode estar crescendo ao longo do ano também, o que potencializaria o resultado dessa empresa. E aqui a gente está encerrando, né? Resumindo mais ou menos o que a gente conversou. Eu queria depois deixar meu contato com vocês aí para que a gente possa conversar mais sobre esse processo. Forte abraço, bons negócios e até a próxima.